O simples, que nem a Marina falou, o simples acolhimento, tu se mostrar disponível para essa pessoa, que você Presente. está ali presente, independente de qualquer coisa, ok? Tu quer falar, fale, né? E principalmente a pessoa está falando, aí eu pego e uso um exemplo meu de como eu lidei com Meu uma Deus. situação Meu parecida. Deus. Não, gente, pelo amor de Deus, eu Meu falo assim, Deus. não dá. Somos pessoas diferentes, temos vidas diferentes, né? Sistemas de funcionamento diferentes. Então, assim, ó, se tu se dispõe para ouvir alguém, ouça, simplesmente ouça. A Show. partir dali, vocês podem juntos procurar estratégias, né, para lidar com esse sofrimento psíquico. Bom, sejam bem-vindos a mais um episódio do Teus e Tons, podcast que visa simplificar o comércio exterior aí no Brasil e no mundo. Hoje o assunto ele é um problema que bem complicado e está cada vez mais frequente na atualidade aqui. E é um assunto, acho que um pouco delicado de conversar, mas é de extrema importância trazer esse debate, falar sobre isso. E aproveitando o momento agora, já que estamos em setembro nessa gravação e é celebrado, enfim, é feito um movimento de conscientização, na verdade, sobre o Setembro Amarelo, a gente decidiu falar sobre isso. Falar sobre saúde mental e aproveitar esse momento para tentar levar um pouco de consciência em relação a esse tipo de saúde que ainda é bem negligenciado aí. Vou falar no mundo, mas vamos trazer um pouco para o Brasil, bem negligenciado por aqui, principalmente pelo fato de que o Brasil tem um dos primeiros, no caso, com problemas de saúde mentais, principalmente depressão no mundo. Né? Então é uma coisa bem séria e que precisa ser debatida. Como eu não posso fazer isso sozinho, eu trouxe 3 especialistas. Na verdade, eu me botei aqui numa berlinda porque eu trouxe 3 psicólogas para conversar comigo. Então imagina a minha situação. Mas para tentar, de fato, conversar sobre esse assunto, falar sobre saúde mental, tentar entregar um pouco de conceitos, pontos de vista, o que fazer, o que não fazer, como identificar. E queria apresentar elas aí para você que está nos ouvindo, para a gente saber e começar esse bate-papo. Primeiro eu tenho Paloma Fortaleza. Paloma, te apresenta aí, por gentileza. Oi, galera. Aqui é a Paloma, sou psicóloga formada pela Univale, aqui de Itajaí. E eu trabalho no departamento de RH, na Royal Cargo do Brasil. E estou aqui para contribuir um pouquinho com esse bate-papo com a Marina e com a Maria. Show de bola! Junto dela temos Maria Vitória. Por gentileza, te apresenta aí. Oi, pessoal. Então, eu sou Maria Vitória Tiepo, sou psicóloga, formada pela Univale também. Fiz minha residência na área da saúde. Atualmente trabalho na saúde, né, na rede pública, no SUS, né, e lido com essa demanda diariamente. Então, é uma honra estar aqui. Vamos conversar um pouquinho sobre esse tema tão significativo, né? Verdade. Show de bola. Obrigado, Maria. E temos, por último, Marina Corbeta. Te apresentei, Marina, por gentileza. Oi, gente linda, então. Estou me sentindo idosa aqui nesse momento. Por que, Marina? Pessoa que eu dei dança aula tanto, né? Um corpo tão Maria. ativo, se considerando idosa. Não, eu sou idosa, que eu dei aula para Maria. A Paloma não foi minha aluna, mas também passou enquanto eu sou professora do curso de psicologia. Então, estou me sentindo a idosa aqui, gente. Mas muito feliz de estar com as pessoas, porque, né, quando a gente encontra elas depois, Claro. assim, muita felicidade, orgulho, assim, né? Eu sou psicóloga, também formada na Univale. Trabalho hoje como professora na Univale, também atuo na clínica, né? Hoje na clínica particular, tenho uma trajetória na área da educação aí, que quem sabe posso contribuir também com as discussões que temos aqui hoje. E estou muito feliz de estar aqui, né? De poder colaborar de algum modo também com vocês e de ver essas pessoas lindas aqui de volta. Show de bola. Obrigado, Marina. Bom, gente, sou o Arlon Pereira, host do podcast aqui. Toca a vinheta aí, bora falar sobre saúde mental. Então, sabe essa cara, Maria? Sabe essa cara que tu fez? Tipo assim, há um ano atrás, eu sentei com a Paloma e fui conversar com ela, ela tinha uma visão de relacionamentos e do mundo, assim. Era uma. Nem não sei o que aconteceu, ela dormiu um dia e ela acordou e no outro extremo. Terapia? Acredita? Cara, no outro extremo. Boa! Gente, para começar a nossa conversa,
eu acho que é sempre interessante conceitualizar algumas coisas, né? Ou pelo menos trazer algumas informações. E assim, na nossa conversa de bastidores, o nosso grande amigo Robson Maia pediu para eu fazer essa pergunta diretamente para a Paloma, né, Paloma? Pelo menos para a gente deixar esse conceito bem alinhado. Quando surgiu o Setembro Amarelo e qual o objetivo dele, Paloma, para a gente entrar nesse assunto aí de saúde mental, por favor? Então, na verdade, o Setembro Amarelo foi escolhido para ser em setembro, né? Enfim, para a gente fazer esse movimento no mês de setembro, porque já era tirado o dia 10 de setembro como Dia Internacional de Prevenção ao Suicídio. Então, o Brasil só atrelou esse movimento do Setembro Amarelo, de conscientização à prevenção do suicídio, de conscientização à saúde mental, no mês de setembro, por conta do Dia Internacional de Prevenção ao Suicídio, né? Que fala sobre depressão, principalmente, né? E as causas do suicídio. Então, foi escolhido esse mês por conta disso. É isso. Então, é uma campanha de extrema importância, né? Porque o suicídio ele é um problema de saúde pública, né? E que muitas vezes pode ser evitado. Então, é super importante a gente não só em setembro, mas o ano todo aí compartilhar e falar sobre isso, né? Tem uma história, né, daquele menino que eu acho que foi o precursor de tudo isso, que foi o Mike M. Certo? Você sabe essa história? Para pelo menos o nosso ouvinte ficar bem a par disso, não? Se eu não me engano, ele era um adolescente que cometeu suicídio nos Estados Unidos. E os pais... adolescente ainda, né? De acordo com a teoria, são até 24, então adolescente ainda, ele tinha 17 anos. E quando ele cometeu suicídio lá nos Estados Unidos, obviamente acabou deixando os pais muito tristes e tudo mais. E eles, no dia do velório, fizeram vários cartõezinhos amarelos, porque ele tinha se suicidado dentro de um Mustang amarelo. Então, os pais, no dia do velório, fizeram alguns cartões para entregar para as pessoas, com um dizer assim, do tipo, se você está precisando ou se você está prestes a cometer suicídio, entregue este cartão para alguém. E aí as pessoas tinham essa oportunidade de, meio que em silêncio, pedir ajuda, né? Já que, desde lá, hoje não mudou muito, né? Ainda é um tabu falar sobre, mas a gente já evoluiu muito. Então, na época, você imagina na época, 1900 e poucos, né? Falar sobre, imagina que deve ter sido um acontecimento que chocou muito o mundo na época. E aí, por conta dele, acabou sendo considerado o mês amarelo. E aí, no Brasil, a gente colocou em setembro por conta do dia 10, né? Que já era o dia de prevenção ao suicídio. Que legal. Bom saber, então, já um pouco dessa história e tal. E aí eu queria entrar nessa parte de conceito com vocês para daí a gente debater, de fato, esse assunto de saúde. E o primeiro que tem aqui de pergunta é o que é, de fato, depressão? Quem que pode me ajudar com isso, por favor? Aí, ó, elas dão risada porque elas devem ter conceitos diferentes, é isso? Na verdade, não dá para ter muito conceito diferente, né? Porque a gente acaba tendo um manual que meio dá uma norma para isso, assim, para a gente, né? Que é ou a CID, que é a Classificação Internacional de Doenças, ou DSM, né? Mas a questão, quando a gente pensa em o que seria depressão, é que eu vou dizer que tem sempre dois lados da moeda, né? Dar nome, às vezes, é muito ruim, né? Porque quando a gente dá um nome e classifica uma pessoa, você muitas vezes amarra ela, e esse conceito ele é um conceito que variou ao longo do tempo, tanto é que os manuais são sempre revistos também, e há uma série de discussões do quanto a gente também torna patológica situações que são próprias da vida, então a gente tem aí alguns pontos de discussão nesse sentido também. Mas quando a gente pensa, por exemplo, todo um outro lado, né, de dinâmica de funcionamento de um sistema de saúde, quando a gente pensa em garantia de direitos, a gente precisa de alguma coisa que nos dê um fundamento, assim, né, de que nós estamos falando da mesma coisa e que isso garante a essa pessoa alguns direitos nessa condição. Então, a depressão, quando a gente fala em depressão, a gente está falando de um transtorno mental, então a gente já deixou de chamar de doença há muito tempo, e isso é importante ter em conta. Por que não é uma doença? Porque não tem um fator etiológico, não tem uma causa, né? Então também não tem um vírus. Isso, não tem um vírus, né? Não tem uma bactéria, então não tem o que ser curado. Ela é uma condição de saúde dessa pessoa, obviamente, porque a gente está falando no âmbito da saúde mental,
mas ela é uma condição que envolve N fatores, e entre esses N fatores estão questões ambientais, questões de funcionamento da própria pessoa, questões biológicas também, que a gente sabe que tem, né, os seus fundamentos, e por isso o medicamento também cumpre uma determinada função, mas sempre é importante ter isso em conta, porque às vezes a gente banaliza também um termo, né? Qualquer tristeza vira depressão, e aí por isso é importante a gente saber um pouquinho que seja. E falei isso tudo e não disse o que é, né? Mas sou de psicólogo. Não, mas tu já colocou que é um transtorno psicológico, que já não é doença, já começa a clarear aí para o nosso ouvinte de fato que é depressão. Querendo ou não, é o que é. É uma parte de um transtorno que leva a uma tristeza persistente. Pode ser assim? Como que... É mais profundo que uma tristeza, assim, né? Porque a gente vai lidar com quando a gente fala em humor, a gente está falando em aquilo que nos dispõe a estar em atividade no mundo, né? Então, às vezes a gente está em quadros de tristeza profundo, mas não necessariamente uma depressão. E aí, o que é muito comum que a gente tem, né, em pessoas com esse quadro, é falta de sentido na vida. A vida não tem muito sentido, né? Não tem muito gosto, assim. Se eu pudesse tornar de uma forma muito clara, é como quando a gente está gripado, assim. Não tem muito gosto, não tem muito cheiro. Então, você não tem muita vontade de comer, né? Então, é isso, assim. Tem uma falta de sentido e tem um cansaço de existência, assim, né? Que tudo é muito difícil de fazer. É difícil levantar da cama, mas não é difícil só porque eu não estou afim, é difícil porque o corpo é mais pesado, né? Então eu não posso pensar só em tristeza, porque às vezes a gente acha que a pessoa que está com depressão ela vai estar triste o tempo inteiro, e muitas vezes ela não está. Que é um outro estereótipo, né? Na verdade. Que é outro estereótipo. Até dá para pensar nessa oscilação de humor, né? Porque assim, vamos pensar em tristeza, felicidade, todos nós ficamos tristes e todos nós ficamos felizes, né? E aí a depressão, ela vem como um quadro clínico muito persistente e que acaba oscilando o humor desse sujeito, dessa pessoa, né? Levando a situações de frustração, de baixo rendimento, né? Mudanças de hábito muito repentinas, né? Uma pessoa que costumava sair bastante antes e do nada corta os vínculos sociais, né? Os vínculos familiares, né? Ou deixa de comer, se alimentar, começa a ter noites de insônia. Ou seja, aquele corpo ele está sinalizando algo, né? Então não é só a tristeza, é um conjunto de fatores, né, que estão associados nesse quadro clínico e que precisam ser observados. Então, se, por exemplo, eu começo a ter alguns desses sintomas e eu começo a perceber que o meu corpo, né, ele está querendo gritar, ele está querendo falar algo, opa, só um pouquinho, né? Eu posso procurar ajuda, eu não estou legal. Entendi. E principalmente o fator, né? Aliás, são vários fatores, né? Como até a Marina já comentou, mas acho que a importância da gente também investigar os acontecimentos, né? Acho que é por isso que é tão importante você procurar ajuda profissional, porque às vezes a pessoa vai dizer, mas é que ela acabou de perder a mãe, né? Então ela se afundou, tá aí assim há um mês, acho que ela tá com depressão. Na verdade, por exemplo, o luto já é estudado, existem fases definidas em relação ao processo de luto. O luto, ele tá aí, é algo que acontece, né, na vida de todo mundo. Fins de relacionamento, a perda de alguém, enfim, né? Então, acho que é por isso também que o diagnóstico, enfim, os materiais como o CID, DSM, eles nos ajudam também, porque tem a ver com a pergunta até do Arlon, né? O tempo que essa pessoa fica, né, as mudanças dela ajudam. O diagnóstico ali, o DSM, ajuda a gente também a pensar sobre isso. Tá, mas quanto tempo você tá assim, né? O que aconteceu antes? Desde quando você percebe? Então, perguntas que a gente se faz como profissional, que a gente tenta explorar com a pessoa, para a gente entender se realmente o quadro dela é um quadro de depressão, né? Ou se está ligado a uma tristeza em relação a um acontecimento específico, a uma situação que ela está passando de vida, que muitas vezes exige dela uma estrutura emocional que ela não tem ainda, como é o caso, por exemplo, de muitos jovens adultos ou adolescentes, enfim, pode acometer qualquer pessoa, né? Não necessariamente a pessoa já é mais velha, já viveu muito e ela tem plena saúde emocional para lidar com acontecimentos, porque a gente oscila. Nós somos seres humanos, né? Que vai, que vem, que muda, altos e baixos. Então, por isso a importância de buscar ajuda profissional, né? Porque não é simples assim, né? Como uma tristeza corriqueira, sabe? Como
Até para não perder de vista que a gente tem direito de ficar triste, né, gente? Porque senão a gente também acha que, tipo, meu Deus, vamos... Aí é outro problema, né? Viver numa condição de mania, assim, uma euforia permanente, o positivismo, né? Isso, tipo, né? Não existe maldade. Não, a tristeza também ela é importante, faz parte, a gente tem... Inclusive, muitas vezes, a situação da depressão vem de eu não conseguir expressar tristeza nos momentos em que são importantes essa expressão, né? Então, não dar vazão a esse sentimento, não permitir que ele também apareça, pode sim também me levar a quadros mais crônicos, né? E de uma intensidade maior. Então, entender que ficar triste faz parte da vida, né? É saudável, inclusive, né? Por que as pessoas não levam tanto a sério a depressão ou qualquer outro problema de saúde mental atualmente? É porque a gente sabe que antigamente, né, não se dava tanto significado à questão da saúde mental, a saúde emocional das pessoas. Era muito focado, a gente tinha um padrão biomédico, né, muito bem estabelecido, em que o corpo era dividido, né, disso aqui, da cabeça, né, então não existia uma integralidade, então a saúde mental era dividida do corpo orgânico, né, do corpo físico, então o que se prestava atenção era nesse corpo físico, muito alinhada também à questão da produtividade, né, do sistema econômico, né, do sistema macropolítico, né, e aí depois que começa a se dar mais significado, mais importância para a questão emocional, né, para o cotidiano, né, para a constituição desse sujeito que não só produz, mas que vive, né, vive e resiste muitas vezes, né, resiste ainda mais agora, né, em época de pandemia, né, aí começou a se dar mais significado e a gente começou a falar mais sobre isso. Então deixa de ser frescura a partir do momento em que se fala mais, né, e se é ouvido mais, né? Tanto dentro das redes de saúde, na educação, nas academias, nos jornais, isso que nós estamos fazendo hoje, né? Uma estratégia de comunicação, né? Para falar sobre um tema que é muito delicado, que é um problema de saúde pública, né? Mas que a gente consegue encontrar formas de comunicar de uma forma sensível. E é muito engraçado, né? Porque, como a gente até comentou na questão anterior, né? As pessoas, elas são muito compreensíveis a questões físicas, né? Então, assim, fulano tem câncer. Pô, tá com Covid, né? Não existe preconceito. Tem câncer, beleza, tem Covid, ok. Mas quando você fala que alguém está depressivo, está com depressão, ansiedade, enfim, né? Esse estereótipo de depressão, como alguém que anda, por exemplo, cabisbaixo, chorando, as pessoas não imaginam pessoas felizes, sorridentes, estando com depressão, por exemplo, né? Tipo, tem muito esse estereótipo também, que até a Marina citou. Então, eu acredito que tem muito a ver com um senso comum que se perpetuou. Normal, conhecimento social, assim, tipo, as pessoas foram criando isso, foi passando de geração em geração, boca a boca. Então, pessoas que têm depressão, elas precisam andar, tipo, né, sabe, tipo, meu Deus, aquela coisa, né. Não é assim, né, então eu acredito que seja muito por isso, e a Maria, ela falou algo muito importante, assim, as estratégias que a gente usa para falar sobre, e para comunicar, né, que já melhorou muito, são muito importantes, porque a gente vai quebrando esse estereótipo de senso comum, né? Então, a depressão é uma doença de causas múltiplas, né? Não necessariamente a pessoa que está sorrindo, ela realmente está feliz, né? Ela realmente está passando por um momento legal da vida, né? Até porque ela tem papéis para cumprir, né? Você, por exemplo, que é dono de empresa, você pode chegar na sua empresa, não fala comigo. Não vai chegar assim, mas que você esteja, por exemplo, medicado e tal. É pesado, é difícil, às vezes não é aquilo que eu quero, não condiz com os meus planos. Enfim, existem muitos fatores, então, que acho que a gente vem vivendo cada vez mais, né? E aí existem vários movimentos para tentar quebrar isso também, que também podem acabar ocasionando, enfim, e reforçando um estereótipo e uma condição de depressão também. E se eu puder reforçar, assim, né, que as meninas disseram, a gente tem questões bem essenciais, Alan, e uma delas é o seguinte: como não é uma coisa concreta, palpável, que eu consigo localizar, fazer um exame laboratorial e tudo isso, e muitas vezes a gente pensa saúde somente por esse elemento biológico, né, que tem ali, é difícil para as pessoas entenderem. E, inclusive, é uma das dificuldades que a gente tem mesmo para fazer o próprio diagnóstico, assim, né? Ele é um diagnóstico clínico, mas não é laboratorial.
Então, Sim. isso já torna um pouquinho mais complicado as pessoas terem em conta essa questão. E tem um outro fator que também atravessa isso diretamente, que é a questão de que tem uma perspectiva muito cultural de entendimento entre a normalidade e a anormalidade. O que eu vou considerar dentro de um parâmetro saudável ou não, quando a gente fala em saúde mental, tem um atravessamento cultural gigante. Se eu puder te dar um exemplo, quando a gente fala, por exemplo, no fenômeno de alucinação, delírio, eu posso pensar isso numa perspectiva patológica, esquizofrenia, ou eu posso pensar isso como alguém que foi iluminado naquele momento por Deus e recebeu uma mensagem. O fenômeno em si, e não é raro, por exemplo, a gente teve casos como Chico Xavier, que ficou internado muito tempo, porque o fenômeno é o mesmo. A leitura que se faz desse fenômeno, ela é muito cultural. E assim como em alguns momentos, como já tivemos a situação das pessoas gays serem consideradas doentes com um transtorno mental, e a gente entendeu que isso era uma questão cultural mais do que qualquer outro aspecto, hoje a gente tem a perspectiva de ainda considerar, por exemplo, depressão, mimimi, porque a gente vive numa cultura que eu brinquei antes, mas é muito sério, a gente vive numa cultura que você não pode estar triste. Se você está triste, é falta de trabalho, é falta de ocupação, é falta, né, já ouvi isso de Deus no teu coração. Entende? Não tem porquê, você não tem porquê estar triste. A gente tem um monte de venda de produto, de drogas lícitas e ilícitas para você não ficar triste. Tristeza é sinônimo de insucesso. Então, a gente também vê hoje um crescimento muito grande, né, dos casos de depressão, porque é como se é impossível você ser triste nessa sociedade. Você só é se for uma escolha tua, porque está tudo aí no mundo, né? E isso é difícil, né, Marina? Porque a gente já nasce nesse meio. E aí é difícil de a gente entender que a gente nunca vai ser plenamente feliz ou plenamente completo. E aí a gente começa a acumular inúmeras situações e acontecimentos e sentimentos e estados de humor, né? E a frequência com que a gente faz as atividades ou não, que acabam acarretando nesse quadro de depressão. E não é escolha, foi bem como tu falou, assim, sabe? Claro. E aí tem um aspecto primordial, né? Eu brinco sempre assim, há 100 anos atrás, ser depressivo e melancólico era ótimo, porque para ser artista era a condição básica, gente. Para ser um bom artista, você tinha que ser depressivo e melancólico. Então não era ruim, não era tão ruim ou não era tão visto como mimimi como é hoje também, por exemplo, né? Entendi. Porque você vai ter ali toda uma capacidade, inclusive, de produção, né? Para produzir boas obras literárias, uma boa poesia, uma boa música, uma boa pintura, você tinha que estar em sofrimento profundo, né? Então você era produtivo. Van Gogh, né, Marina? Isso, a própria história do Van Gogh, né? Então, mas você era produtivo, de alguma forma, né? Hoje, não ser produtivo é um problema. E aí também da questão de que a gente olha a depressão como alguém improdutivo, como alguém que não responde nem artisticamente mais, né? Então, vem esse viés. E aí isso vai ter uma dificuldade mesmo de até a gente conseguir. Leva um tempo para que as pessoas entendam que saúde mental é importante, porque tem um atravessamento cultural, inclusive no próprio campo da ciência, porque a gente vai, de vez em quando, revisando, justamente para entender que culturalmente algumas coisas deixam de fazer sentido e outras passam a fazer sentido. Então, essa margem entre o normal e o que não é normal, né, no campo da saúde mental, ela precisa também ser sempre revisada. E isso, óbvio, faz com que tenha um delay entre o que a gente consegue organizar no campo científico e até que a sociedade se aproprie dessa questão também, né? E porque o campo científico vai permanentemente também se atualizando, mas enquanto cultura a gente leva um tempo mais para isso. E é louco porque, assim, eu não sou especialista aqui, mas pelo estudo que eu fiz, eu vi um documentário, eu li, já conversei com vocês, tem cura, né? Vou chamar de cura, apesar de não ser uma doença, né? Tem tratamento para e melhorias, pode ser assim ou não? Né? Sim ou não? Fala, Pois Maria. Deixa eu te quebrar, vamos pensar assim, né? O que não é doença não tem cura. Vamos sempre pensar a partir desse pressuposto, assim, né? A depressão, ela tem tratamento, né? A gente faz sempre vou pegar a minha atuação na área da saúde, na atenção básica, né? Chegou
No município que eu moro, por exemplo, a gente faz especialidade na atenção básica. Então, a gente, ao mesmo tempo, é NASF, que é o Núcleo Ampliado de Saúde da Família, e, ao mesmo tempo, a gente faz especialidade, ou seja, consulta clínica semanal. Então, chega o usuário lá na unidade de saúde e a gente começa a perceber, né, algumas sintomáticas desse quadro clínico. Peraí, vamos aguçar o olhar. Aí a gente discute o caso com a estratégia, né, com enfermagem, medicina, os demais profissões que estão ali presentes. E aí a gente vê como que a gente pode trabalhar com esse usuário, né, tanto no acompanhamento psicológico, né, quanto no acompanhamento medicamentoso, sempre pensando que esse usuário ele tem uma vida, ele se constitui no território onde ele vive, ele tem um trabalho que faz parte da identidade dele, então tudo isso, né, são variáveis que fazem parte desse projeto terapêutico singular, né? Então, assim, cura não existe, mas existe acompanhamento. O que a gente vai procurar a pessoa ela está num grau de depressão muito forte, muito potente, que está prejudicando a vida dela. Ela está com ideação suicida e, além disso, ela está com planejamento suicida, né? Então, antes de chegar no ato, a gente, né, lá na ideação, a gente já vai ver um tratamento medicamentoso para que haja essa remissão. Porque, às vezes, só com a psicoterapia não existe, a gente não consegue. Vai levar muito tempo, né, para poder fazer a remissão disso. E aí corre o risco da pessoa ter alguma ação. E cada minuto que passa é crucial, nesse momento. Então, isso. E até porque a gente depende de muitos fatores, né? A psicoterapia, ela depende de muitos fatores. O nosso trabalho, a pessoa, a família, a escola. Então, existem muitos fatores que a pessoa... Ela é multi, né? Então, às vezes a gente, por mais profissional que a Maria seja no atendimento e assertiva e tal, cara, ela chega em casa e não tem um ambiente que ajuda, sabe? Por exemplo, né? Então, isso também é complicado dependendo do estágio que a pessoa se encontra, né? Por isso também ajuda as parcerias, né, com psiquiatras e essa parceria multiprofissional é importante também para... E aí até vou eu aqui problematizar plantar sementeando mal, né, gente? E olha como a gente também estigmatiza, porque, por exemplo, a gente sabe que de dados, né, eu fui buscar aí o último dado epidemiológico que a gente tem no Brasil, a maior parte dos casos de suicídio não são em pessoas com transtornos mentais. Então, a gente fala de transtorno mental para falar de suicídio, como se só pessoas com transtornos mentais cometessem suicídio. E a gente traz ainda a depressão, que não é o quadro mais comum nas tentativas de suicídio. A gente tem outros quadros que são mais presentes as tentativas e o suicídio do que a depressão. Legal. E aí a gente justamente chegou, é como se a pessoa depressiva fosse a pessoa que tenta suicídio. E a maior parte da população, por dados epidemiológicos que a gente tem, que tenta suicídio ou que comete suicídio, não tem essa conexão. Tinha o dado de o que faz a maioria o dado que eu tenho é de 2017, eu não consegui dados mais atuais, assim, né? Mas o que a gente tem, por exemplo, né, é que do que existia de dados epidemiológicos em relação ao suicídio até 2017, nós tínhamos um quadro de que 51% das pessoas que cometem suicídio não têm diagnóstico de transtornos mentais. Mas, por exemplo, existiam situações de violência por repetição em 42% desses casos, pessoas que sofriam violência por repetição. E aí, recentemente, a gente teve, por exemplo, as discussões sobre o Agosto Lilás, sobre violência doméstica contra mulheres especificamente, e a gente esquece, por exemplo, que em casos de violência doméstica, muitas vezes a estratégia que a pessoa tem, não porque ela tem depressão, mas porque ela está sofrendo violência doméstica, inclusive em casos de adolescentes que sofrem bullying, mas ele não está em depressão, mas ele está sofrendo uma violência. O suicídio é uma estratégia. Então, olha o quanto a gente às vezes traz também, né, todo um preconceito ao discutir matemática e não olha a evidência que a gente já tem, por exemplo. Né? E é muito legal ter falado isso, porque assim, para esse episódio eu também assisti um documentário que eu estava comentando antes com vocês, e nesse documentário era sobre jovens e adolescentes, especificamente sobre suicídio, tá? Eu estava vendo sobre suicídio. E, cara, uns 80% do documentário é sobre bullying em jovens e adolescentes. Não se fala sobre a condição de depressão só em alguns momentos. A grande massa é como o jovem quer ser aceito de alguma forma, ele é puxado para fora, reprimido,
retirado, violentado, seja verbalmente ou não, que leva ele a alguma ação dessa, assim, de não aguentar mais, assim, o documentário bateu muito na tecla, assim, chega num ponto que não é racional, a pessoa não aguenta mais, ela não aguenta mais a situação em que ela se inclui. O sofrimento é tão grande que a única busca de parar com esse sofrimento, né, primeiro vem a tentativa de autolesão, né, para transferir daqui para aqui, né, que daí se torna mais real, a pessoa consegue visualizar, e aí quando não aguenta mais, esse corpo ele está explodindo, a última tentativa é de fato tirar a vida, né? E o que a gente mais escuta é isso, né? Nossa, nem o julgamento, né? Nem parecia, era tão feliz, né? Nossa, chegava todo dia para trabalhar cedo, sorridente. E são situações que a gente tem que ter em conta, porque às vezes a gente só vai associar. Eu vou trazer um aspecto muito cultural, né? Um dos países que mais tem índice de suicídio é o Japão. E não tem relação com depressão, tem relação, inclusive, com uma questão de estresse, mas de honra. Porque é mais honrado você tirar a sua vida do que você envergonhar os outros. E a pessoa não está em quadro de depressão. Ela está tomando uma decisão para honrar a própria família. Então, porque às vezes a gente associa sofrimento somente à depressão, e não é. Violência causa sofrimento, e a pessoa não precisa estar em depressão. A violência causa sofrimento, né? Como é o bullying, como é uma questão da violência doméstica. Então, assim, a importância de ter isso em conta, porque às vezes, e vamos combinar também, né? A gente vive numa sociedade que as pessoas se matam pelo amor. Ó Romeu e Julieta. E por que a forma como a gente notifica o suicídio tem que ser cuidadosa? Porque a gente também romantiza esse ato, por uma questão cultural também. Então, quando a gente fala do Setembro Amarelo, às vezes a gente caminha para discutir saúde mental e vai chegar lá na depressão. E aí a gente esquece que a gente não previne suicídio só pensando na depressão, porque esse é um número menor, onde acontece menos. E aí a gente esquece de olhar para um tanto de pessoas que vivem em condições outras, as mais diversas, que não têm mesmo quadros depressivos, e que também cometem suicídio, né? Tipo essa questão da honra, né? Que é Sim, tipo essa questão da honra. A gente tem toda uma discussão, por exemplo, de dados de uso de alguns agrotóxicos potencializarem os casos de suicídio, né? E que vem, e que assim, a gente quase não vê isso acontecer, discutido ou apresentado. Então, mas eu acho que, assim, me corrija se eu estiver errado, Marina, até desculpa por te interromper, mas segundo o que a história do Setembro Amarelo, pelo suicídio daquele menino, e ter sido contada em cima de uma depressão, né, apesar de que saúde mental existem outros problemas, e fora a saúde mental ainda existem outros problemas que levam ao suicídio, talvez seja essa conexão, né, que é a mais feita, assim, do material que eu pesquisei. De fato, você tem razão, assim, existem outros casos, mas o que é batido mesmo culturalmente, enfim, é saúde mental que veio para depressão. Ninguém, pouco material tinha sobre a ansiedade e o que ela pode levar também para fazer o ato do suicídio, né? Então, é legal trazer esse conteúdo dessa provocação. Toda uma discussão em relação ao uso de álcool e drogas, por exemplo, que também está bem associada às situações de suicídio. Ou até o uso de tecnologias, né? Enfim, a gente até comentava sobre, né, um pouquinho sobre essa questão dos movimentos que tinha em 2019, né? Até a Maria citou ali e tudo mais, né? Que no meio das crianças, dos adolescentes, que também levavam ao suicídio. E as crianças não estavam no quadro de depressão. Exatamente. Como é que foi, Maria? Comenta para nós, por favor, como é que foi esses casos? E em 2019, que eu trabalhava numa unidade de saúde de um outro município, teve aquele surto do Baleia Azul e do Momo. Né? Momo é uma imagem de um sorriso, um bonequinho, uma coisa. Monstrinho, assim, é um rosto com um sorriso bem largo, né, de orelha a orelha, mas não um sorriso bom, né, gostoso de se ver, e um corpo de galinha, né. Então aquilo estava aterrorizando a vida dos jovens e das crianças, né. Era um aplicativo no celular que tu baixava, né, e seguia algumas etapas, algumas fases, né? E o Baleia Azul era a mesma coisa, era tipo um jogo, né? Um jogo onde os adolescentes eles participavam e tinham algumas fases, e a última fase era o suicídio, né? Então tinha a automutilação, a exclusão das redes sociais,
o isolamento social, né, a agressividade com os pais, familiares, amigos. E em 2019 teve um surto disso, 2018, 2019. Então a gente trabalhava na unidade de saúde, tinha tripé, né, educação, saúde e assistência, e nas escolas do território as professoras, coordenadoras estavam desesperadas com aquelas crianças se cortando dentro da sala de aula, né, dentro da sala Sem de aula. relação com uma depressão, né? Nenhum tipo de saúde, né? Sim, só seguindo, de fato. Influência, né? O movimento, imagina. Um grupo que era para gerar uma, né, que na realidade gera, né, porque gera uma identificação e um sentimento de pertença, né, um sentimento que é de o que busca, né, infância, adolescência, né, a gente não está buscando pertencer a um grupo, principalmente nessa fase da adolescência, nessa transição, né, nesse período de adaptação. Então, nesse sentimento de pertença, existe esse sofrimento causado em função de um jogo, né, e que infelizmente a gente, com isso, foram muitos adolescentes, gente, muita gente acabou fazendo um grupo de adolescente na atenção básica em função disso, para trabalhar justamente os sintomas de ansiedade que esses jogos estavam gerando, mas infelizmente a gente acabou perdendo um adolescente de 12 anos. Não está inteiramente ligada com a depressão, está ligada com um grupo que gera uma identidade, um pertencimento, né, gera um vínculo, mas que, querendo ou não, acaba, né, trazendo sofrimento, acaba trazendo violências, né, para esse adolescente. E é claro, durante esse período, existem todas as identificações horizontais, né? A gente sabe que a adolescência é a fase principal de revolta contra pai e mãe, e é a função típica da adolescência, né? Essa necessidade de ter um corpo separado, né? Dessa simbiose. Então, ao mesmo tempo que gerava essa identificação e esse pertencimento, acabava, né? Reforçando essa necessidade. Uma autodestruição. Né? E ainda a gente vê muito, né? Muitos casos dentro da unidade de saúde, assim, adolescentes de 13, 14 anos que acabam chegando na unidade, muitas vezes por questões escolares, e aí a gente vai, uma questão escolar, o adolescente ele não está conseguindo ter notas boas, né, nas provas. Opa, peraí, né? Encaminha para a unidade, conversa com a psicóloga. E a gente vai ver lá embaixo uma situação de bullying, uma situação de abuso sexual, né? O que vem desde ali no âmbito, no seio familiar, que é onde Ou uma questão cognitiva também, né? Que é biológica. Diz que é o afeto, né? O objeto de afeto ali, mas que infelizmente gera esse tipo de violência, mas que na realidade não está ligado com a depressão ou com algum transtorno mental específico, né? Então são vários fatores que a gente precisa ficar de olho e ficar atentos, né? Certo. E aí, assim, como o Setembro Amarelo ele fala sobre prevenção ao suicídio e tal, a pergunta fica, e o que a gente faz e o que a gente não faz quando a gente identifica aí, dentre quem a gente conhece, que tem algum indício ou alguma coisa que leve a entender ao suicídio? Tem alguma regra ou algumas boas práticas, principalmente para nós não profissionais da área, assim, como identificar e como levar até da forma correta, assim, essa situação depois de identificada? Eu diria que o primeiro ponto é entender que às vezes a gente olha para a pessoa e diz, não precisa disso, ou vale a pena viver, não ajuda. Então, assim, se quer alguma coisa oferecer, né, é realmente olhar para a pessoa e dizer assim, olha, estou aqui para o que você precisar. Né? Validar a fala, né? Isso, e aí um ponto importante, que às vezes a gente tem receio, tipo, mas se a pessoa falar que ela não quer viver e tudo isso, eu faço o que com isso? Você não precisa fazer nada, você só precisa ouvir nesse sentido, né? Porque o que a pessoa às vezes precisa é realmente só um espaço para compartilhar a angústia dela, assim, né? E que às vezes Marina, uma das coisas que eu mais acho que reclamo na minha vida aqui, uma das, né? O fato de, eu acho que as pessoas, elas acabam ouvindo uma reclamação de alguma forma, por exemplo, a pessoa quer desabafar e tentam achar a solução para o desabafo, né? Mas para tudo, eu posso te dizer assim, nossa, eu tô sem fome hoje, aí tu, do nada, eu não te pedi ajuda, nada, tu chega e fala, mas tenta comer uma fruta,
Por que fazemos isso, entendeu? Isso me incomoda profundamente, como se... tipo assim, eu não pedi ajuda, eu quis fazer um comentário, um desabafo, eu tô sem fome hoje. Beleza, a vida segue, sei lá. Eu acho que na depressão, na depressão não, mas nessa prevenção, assim, de fato, ao suicídio, eu acho que essa dica é a principal, assim, às vezes a pessoa não pediu ajuda, né? Ela só quer... Na verdade, ajuda é só você ouvir. Você não precisa emitir uma opinião, né? Ajudar é só ouvir. Tem uma coisa que é importante quando a gente realmente conversa com alguém, é que se eu estou conversando contigo, eu já estou pensando a resposta que eu vou te dar, eu já não estou mais te ouvindo, porque eu estou pensando a resposta que eu vou te dar, e isso é perceptível, porque se eu estou falando com você e você já está me interrompendo para me dar a solução para o problema, você não está ouvindo, porque eu já tive que interromper minha fala. Então, a ajuda é essa mesmo, tipo, ok, eu estou aqui para te ouvir, então fale, né? E fale do que você estiver sentindo, porque quase sempre quando a gente também traz uma ajuda, ou tenta resolver a situação, é como se a gente estivesse julgando aquilo, que é fácil de resolver, que é simples, como se talvez a pessoa nem tivesse pensado que ela poderia comer uma fruta, por exemplo, né? Claro. Por que você acha que eu não pensei nessa possibilidade? Então, eu acho que o primeiro ponto seria muito esse, assim, é realmente abrir um espaço de escuta e entender que a gente não precisa responder para o outro nada, a gente pode simplesmente ouvi-lo, que já é bem difícil. E, obviamente, né, dizer para essa pessoa que ela pode procurar suporte profissional, que talvez seja necessário, né? E ter o que a gente chama de uma escuta qualificada, de alguém que consiga não dar a solução para ela, porque a ideia não é essa, mas que ela consiga se perceber com mais estratégias, com mais estrutura, com mais manejo daquela situação, né? Que ela perceba que ela consegue olhar a vida por esse caminho que ela está olhando, ok, não vai abandonar, mas que também existem outras formas de olhar a vida, né? Então, indicar para ela, ouvi-la em tudo que ela tem a dizer, e se você quiser falar alguma coisa, você quer que eu te ajude a procurar um profissional? Você quer que eu vá contigo até algum lugar? Você quer que a gente, né, procure alguém especializado para te dar suporte? Então, eu penso que o primeiro caminho é esse, porque às vezes no Setembro Amarelo a galera também abre um monte de, entre em contato, se você estiver sofrendo, pensando, entre em contato por direct, ok? E às vezes a gente mais atrapalha do que ajuda, assim, né? Aí faz aquele famoso abrir a ferida e não conseguir fechar, né? Como o que está acontecendo com a tua vida, que o conselho eu vou te dar. Então, assim, eu até vi né, nesse estudo, né? Eu gosto muito de ser o host do Teus e Tons, porque a gente acaba estudando as diversas áreas e os diversos assuntos que a gente vai conversar, né? E eu me interesso bastante. Então, eu cheguei até no vídeo de uma pessoa que disse que o Setembro Amarelo era hipocrisia. Esse era o título do vídeo, né? E aí me chocou, assim, tem alguém tentando fazer o bem, né? Enfim, uma campanha de prevenção, o cara chamou que é hipócrita. Mas aí lá no vídeo você vai olhar, é assim, ó, ele comenta o quanto as pessoas levam esses setembros amarelos, essas situações, sei lá, qualquer dessas campanhas, como marketing pessoal, e oferecem coisas na qual só atrapalham e pioram a situação por não serem os especialistas, os entendidos, ou alguém que de fato é relevante para aquele assunto, para aquele momento. E que como as pessoas elas usam tanto para marketing que elas deixam só em setembro para conversar sobre aquilo, quando aquelas pessoas estão estendendo a mão, né? Tipo, eu acho que setembro é bom porque há uma campanha, as pessoas têm que falar mas eu não estou aqui disposto a ajudar, eu não sou o cara, talvez, ideal para isso. Eu estou disposto a ouvir, a conscientizar, é uma campanha. Talvez, né? Eu estou andando sobre águas turvas aqui, mas o que eu quero dizer é, o cara realmente bateu nessa tecla de, é verdade, como tem gente se dispondo a ajudar sem nenhuma ideia da consequência que isso pode gerar, né? Por exemplo, a pessoa chegar e se abrir e dizer, cara, estou pensando em me suicidar e tal, o que tu acha? E a opinião dela ser um fato decisivo ou não para aquela pessoa cometer ou não. Já pensou nesse peso? Eu sempre falo assim, que a gente não precisa ter técnica quando uma pessoa ela precisa de ajuda. O simples, que nem a Marina falou, o simples acolhimento, tu se mostrar disponível para essa pessoa, que você está ali. Presente. Você está ali presente, independente de qualquer coisa. Ok, tu quer falar? Fale, né?
e principalmente a pessoa está falando, aí eu pego e uso um exemplo meu de como eu lidei com uma situação parecida. Não, gente, pelo amor de Deus, eu falo assim, não dá. Somos pessoas diferentes, temos vidas diferentes, né? Sistemas de funcionamento diferentes. Então, assim, ó, se tu se dispõe para ouvir alguém, ouça, simplesmente ouça. A partir dali, vocês podem juntos procurar estratégias, né, para lidar com esse sofrimento psíquico, né? E a gente sabe que não existe apenas uma, né? Dentro do município, até pensando aqui em SUS, né? Em RAPS, Rede de Apoio, ai meu Deus do céu, Rede de Assistência. Atenção. Isso, dentro do município. A gente tem a unidade de saúde, a gente tem os CAPs, a gente tem os polos, que são aqui em Itajaí, que oferecem esse auxílio, né, psicológico. Tem o próprio atendimentos comunitários, né? As próprias universidades, que por vezes têm parcerias também. Né? Isso, dentro das universidades, o próprio CVV, existem clínicas populares, né, que atendem também com valores sociais. Tem pessoas, né, profissionais que atendem também com valores sociais. Exatamente. Isso é um ponto de vantagem, assim, Arno. Tem ainda muito a ideia de que saúde mental é mimimi, mas a gente tem hoje muitas pessoas também oferecendo esse trabalho de maneira acessível, porque nem sempre foi acessível, né? Então, eu acho que isso é uma vantagem. As pessoas que hoje querem procurar e às vezes acham que não tem como, procura porque hoje tem condições, né? E essa parte de saúde mental, eu não sei se é de comum acordo, mas vira saúde pública, no caso, né? Ela faz parte só, né? Já então é de comum que os municípios, ou enfim, o poder público já se preocupa com isso, então, e já tem locais específicos para dar suporte para esse tipo de saúde também. Olha, se preocupar, eu não sei. É que, assim, quando a gente fala em políticas públicas, a gente depende de pessoas que efetivem essas políticas públicas. Se for perguntar no âmbito das políticas, e aí eu sou muito defensora do SUS, a gente não deve falar, o SUS não funciona, então acaba com o SUS. A gente deve pensar o que não funciona para a gente poder melhorar, porque às vezes a fala da ineficiência é uma política de desmonte, né? Então eu tenho sempre esse cuidado, assim. Mas é isso, as políticas elas dependem de pessoas que efetivem essas políticas. E aí, obviamente, num país como o nosso, em que a efetivação da política muitas vezes está atrelada à gestão, uma gestão é de 4 anos, muda a gestão, parece que tem que reinventar a roda, assim, né? Entendi. E aí, investimento depende muito da gestão, porque a gente tem uma gestão que ela de alguma forma, cada município faz a sua gestão também. Tem um dinheiro, né, do governo federal, mas tem a decisão dos municípios em relação a isso. Um fato que a gente tem, sim, e é um fato, né, é que deste governo federal que nós temos, nós estamos acompanhando um retrocesso em políticas públicas. Práticas que não eram mais aceitas foram retomadas sem comprovação científica. Mas isso não entra só no âmbito da saúde mental. Todo o Covid que está aí, todas as discussões que a gente está tendo nesse âmbito, assim, né? Então, isso é um fato que desde 2019, com o início dessa gestão, a gente vem acompanhando tanto uma redução, né, de investimento no Estratégia de Saúde da Família, nas equipes do NASF, no próprio CAPS, que são os Centros de Atenção Psicossocial. Então, a gente vem acompanhando um desinvestimento nas políticas públicas e, obviamente, a manutenção e sustentação disso se torna um pouco mais complicada, né? E aí também, com a aprovação, por exemplo, que a gente teve em 2019 da eletroconvulsoterapia novamente como possível de ser usada desde que a pessoa assine o termo. E aí nós somos um dos poucos países do mundo que voltamos a usar eletrochoque, que a eletroconvulsoterapia é isso, eletrochoque. A ideia de voltar a ter os manicômios, os hospitais. Os hospitais, isso, né? Então, assim, a gente tem uma discussão intensa em relação... Existem políticas públicas. Hoje nós vemos acompanhando alguns retrocessos, por quê? Porque já foi e a gente já avançou e outros países não usam mais essas políticas e a gente está voltando a usar políticas que já foram abandonadas no mundo, né? Então, há um retrocesso nessa perspectiva,
mas eu ainda sou daquelas, tipo assim, tem um retrocesso, mas o problema não está a política, o problema está em como a gente está fazendo a gestão dessa política. Gerindo, Deixa né? o SUS, garante o SUS, aperfeiçoa ele, entenda que as políticas estão ali porque elas precisam ser aperfeiçoadas, mas sim, a gente tem uma certa angústia. A Maria está na ponta, né? Mas eu que acompanho isso, gera uma angústia muito grande, assim, de ver caminhada e voltar atrás, assim. É bem cirúrgico, né, isso que a Marina fala, porque a gente ainda vive, pelo menos nas condições, na estrutura que a gente tem no nosso país, a saúde mental, a busca por uma assistência para a saúde, desde psicólogos, psiquiatras, a própria educação ainda é muito elitizada. Para você ter uma boa educação, para você ter um bom acolhimento, uma boa estrutura em relação à saúde, isso que o SUS funciona, bom, perto de outras, na nossa região funciona muito bem, obrigada, né? E aí eu vou falar do recorte da nossa região, né? Daquilo que eu tenho de experiência, que não posso falar para outros lugares. Talvez tenha alguém nos escutando aí em outros estados, não tenha a mesma experiência que eu. Então ainda é muito elitizado, né? E quando a gente fala, por isso que é tão importante a gente falar sobre o SUS, porque a Maria, por exemplo, fez um trabalho extraordinário no SUS, acolhendo esses adolescentes em 2019, né? Imagina quantas vidas ela não salvou, através também da ajuda de outros profissionais, do trabalho de outras pessoas, de grupos que estavam comprometidos com a saúde daqueles adolescentes. E se não tivesse o SUS, eles fariam o quê? E assim, né, pessoal, saúde mental não é apenas isso aqui. Vamos pensar. A gente tem vivido 2 anos em pandemia. Alimentação, né? Renda, necessidades básicas de sobrevivência, né? Moradia, né? Então, assim, as pessoas elas estão cometendo mais suicídio, as pessoas estão com casos mais de depressão. Poxa vida, né? Olha o que a gente tem vivido, né? Essa exclusão social, essa questão do isolamento, né? De ter que ficar em casa, o home office, né? As inseguranças, né? A quantidade de fake news que a gente tem, aí as inseguranças que isso gera, posso, não posso, é por aqui, não é por aqui, total. Gera uma ansiedade. Será que eu vou perder meu trabalho? Será que não vou? Isso, desemprego total. Imagina, numa família de 6 pessoas, onde só uma pessoa trabalha e recebe um salário mínimo, tu tem que sustentar 6 bocas dentro de casa. Aí vem um auxílio emergencial que, né, vamos combinar aqui, não paga, hoje em dia, com o valor da carne, da gasolina, não paga metade disso em cima da mesa. Aí a gente vai falar de ansiedade só através de transtorno mental? Não, né? É uma condição de vida que a gente tem sobrevivido e que nos constitui diariamente, né? A nossa vida cotidiana, que nem as nossas necessidades básicas, elas são supridas. E é claro, quando eu falo nossa, reconheço o lugar de privilégio, né? Com toda certeza, mas quando falo nosso, falo do coletivo, falo do povo, né? E que aqui, como profissional da saúde do SUS, sempre vou defender o SUS. Não se trata apenas da unidade básica de saúde ou do PA, mas do ar que a gente respira, né? Da higiene, da questão dos esgotos, né? Então a gente está falando de toda uma política pública de assistência e de direito à vida, né, pessoal? Então, assim, o suicídio ele não está voltado apenas à questão de ausência ou a transtornos mentais, né? Mas está voltado à condição de existência no mundo, principalmente nesse. Será? Com essas falas aí, já nesse momento do episódio, a gente já expandiu um pouco a cabeça das pessoas para quebrar alguns preconceitos. Acho que já, né? Sim, né? Tomara que sim. Pelo menos para dar um outro olhar e um outro ponto de vista, né? Enfim, tentar trazer essa consciência aí que é o que a gente busca. Mas falando muito em rede assistencial, né? A Maria falou, CVV, CAPS, Unidade Básica de Saúde, profissionais. Existe, gente, existe muito, tá? Então, e hoje, como eu falei, de fácil acesso. Eu acho que algo que a Marina falou também, né? Que é essa coisa de você conseguir ouvir alguém sem querer, né? Sem querer colocar o teu ego no palco, né? No sentido, deixa eu te dizer aqui que eu já fiz, que eu me dei super bem, tô aqui agora. Que essa questão, assim, né? Ser fraqueza, tristeza, chorar não é motivo não é feio, né? Então, acho que também tem isso, acho que um pouquinho em mente, que a gente também já trouxe em outros momentos aqui da conversa, de que tá tudo bem você desabafar com alguém, dizer que não tá bem, dizer que não tá conseguindo dar conta de um determinado assunto na tua vida, porque tá tudo bem, sabe, gente? Faz parte da trajetória, né? Não tá você sabe bem, que
Tu me falou isso, tu puxou um gatilho aqui agora em mim que foi muito engraçado. Há um tempo atrás, eu li um Gatilho livro... da terapia. Pode ser. Pode falar, a gente está tentando. Estou conversando com psicóloga sobre um assunto complexo. A gente, né? Enfim... esse gatilho que foi puxado foi há um tempo atrás. Eu li um livro que se chama A Sociedade do Cansaço. Eu não sei se vocês já chegaram a ler. Sim. E uma das coisas que a Paloma tá falando ali, cara, que chorar não é feio, que, cara, não é sinônimo de vergonha e tal. Eu fiquei lembrando, esse autor, eu não lembro o nome dele, eu acho que é um sul-coreano, ele falou assim: o problema é que hoje a gente tem excesso de positividade no mundo. E o que puxa as pessoas para que, se tu não é feliz em excesso, tá tudo errado. E olha como são as coisas, né? A gente está perdendo o direito, por causa dessa positividade em excesso, de fraquejar, de chorar, de cair para depois levantar, sei lá. Está perdendo esse direito, eu vou usar essa expressão até bem com ênfase, porque É um a pessoa direito já... de viver, né? Porque faz parte da vida. E ela nasce nesse jogo, como alguém tinha falado antes, assim. A culpa não são dos jogadores que aqui estão. A gente está tentando virar, né, esse jogo, né? Está tentando mudar o jogo. Mas o jogo já estava aqui. Quando eu nasci já era assim. Enfim, Como é que a pessoa vai se tocar disso, assim, né? Que o que ela está consumindo e o que ela está vendo é um excesso. As pessoas estão cansadas desse excesso e que é normal fraquejar, se entristecer, ter um pensamento A, B ou C, e que é normal abrir fraquezas. Será que a gente chega nesse mundo assim? Já estamos fazendo esse processo. Estamos aqui nesse processo? Estamos aqui nesse processo. Show de bola. Bom, é a perda tá do direito de sentir, né? A gente perde o direito de sentir. Tá? Então, a gente cria um mecanismo incessante de uma vida cotidiana baseado no trabalho, casa, trabalho, trabalho, casa, trabalho, que quando a gente chora, né, é como se o nosso corpo todo, ele... Meu Deus, o que está acontecendo aqui? Mas é simplesmente uma lágrima escorrendo do teu olho no momento que você não está bem. E ponto. E tem uma coisa... Não precisa romantizar. De novo, né? Não, e tem uma coisa que eu acho muito interessante do tempo que trabalhei com crianças, gente. Eu acho que se a gente aprendesse com as crianças como lidar com as emoções, seria ótimo, porque emoção dá e passa. O nosso corpo é afetado constantemente por coisas e ele se emociona diante dessas coisas. E a criança faz isso, ela fica com raiva, passou, ela sentiu a raiva, passou, e daí ela já está brincando de novo e está feliz, e daqui a pouco ela já está triste, ela senta ali chorando, mas ela chorou, passou. E a nossa dinâmica muitas vezes é de não querer sentir, né? E aí a gente, bem nessa lógica, a gente ou é no hiper, e aí cansa o hiper mesmo, né? Ou não senta, né? E aí a gente devia aprender meio com a criança, assim, né? Emoção dá e passa. Se ela não dá e passa, é porque aí o negócio não está funcionando bem, né? Agora, se eu me permitisse sentir aquilo naquele momento, mas às vezes eu não posso porque eu estou no trabalho, eu não posso chorar, e eu não posso ficar com raiva, eu não posso nunca, na verdade. Então, né? a criança, ela consegue... Bem, mas não posso nunca. A criança, ela consegue expelir, então, para fora no momento, e a gente fica segurando e não se permitindo. Que eu acho que é do tipo assim, a gente desaprende um pouquinho a viver e aquilo que falou, e a jogar esse jogo, né? Porque no fim das contas a gente parece que encara a vida como isso. Não posso dizer que, né, que tipo, eu não quero mais porque eu preciso sustentar isso aqui. Eu não posso chorar porque eu sou mãe, eu não posso chorar porque eu sou o chefe. Eu não posso dizer que não tá bom porque eu no começo me comprometi com isso daqui, agora se eu voltar atrás não é uma opção. Eu não posso ser funcionário, eu preciso ser empreendedor, né? Eu sou obrigada a sair e empreender, não tá errado agora ser funcionário, um negócio aqui, não sei o que tá a lógica da produtividade. Exatamente. Né? Tipo, eu preciso assim, gente, do rolê, entendeu? Até eu posso dizer que eu gosto, eu não posso terminar um relacionamento, Deus o livre, minha vida acabou. E até compartilhando uma situação muito particular, né? Ontem eu estava numa condição que foi literalmente assim, cara, eu não posso mostrar isso, mas não dava para não mostrar, né? Então eu estava no nível de irritação gigante. Ainda bem que a gente não gravou ontem. Cansada, mas cansada mesmo, assim, né? Terça-feira, dando aula,
E aí, no nível de irritação, mas foi tão bom que os alunos perceberam que eu estava irritada, porque eu ganhei até um chocolate, gente. Tu vê, né? Eu tentei não demonstrar muito, porque não queria brigar com ninguém. E eu não briguei com ninguém, mas eles vieram depois do intervalo, tipo assim, prof, pega, você tá muito estressada hoje, ganhei um chocolatinho. E eu disse, gente, que coisa boa. Parei, respirei, tipo, opa, tô vendo que eu tô estressada, né? Me senti ouvida, acolhida de alguma forma. Ganhei um chocolate, comi meu chocolate e depois meu humor até melhorou um pouquinho. Não ficou muito bom, 100%, mas até melhorou um pouquinho. Então dá, né? Mesmo no ambiente profissional, dá, sem brigar com ninguém. Mas é isso, transpareceu, não dava mais para esconder, né? E não tem por que ficar escondendo, não quer dizer descontando nas pessoas, mas as pessoas que convivem com a gente, elas percebem que naquele dia você não está bacana, não está legal, né? E poder, de alguma forma, isso transparecer, não ficar segurando tudo é essencial. E novamente, né? Não romantizar o sofrimento, né? A Viviane Monet fala muito sobre isso, né? Que a gente não precisa buscar o sofrimento nos acha, né? Exatamente. E não tentar acabar com ele. Ele mesmo, ele acaba por ele, assim, né? Porque é o momento que a gente está passando, né? E é muito engraçado, chega a ser até paradoxal, mas quanto mais a gente recalca o nosso sentimento, deixa pra lá, levanta a cabeça, sorri, daqui a pouco o teu corpo ele vai sinalizar. Vai reclamar. Vai aparecer uma alergia, vai dar uma dor de cabeça, vai dar uma dor de barriga insuportável. Mas daí apareceu alguma coisa no corpo fisiológico, tem alguma coisa de errado aqui, eu preciso olhar. Mas enquanto ainda ficou na estrutura, né, psíquica, não, levanta a cabeça, sorri, né, etc, etc. E excesso de positivismo. O positivismo tóxico, né? O positivismo tóxico. E que não dizem que tudo em excesso atrapalha, talvez seja isso também, né? Uma das coisas que disso fica assim, o que eu queria passar até para os nossos ouvintes é assim, entendemos bastante coisa aqui nessa conversa. Nós falamos, eu vejo, né? Bastante, vocês falaram o que vocês falavam, eu fiquei feliz, vocês realmente falam, mas falam com conteúdo, então é muito bom ouvir, estou aprendendo junto com quem está ouvindo. A minha pergunta fica assim, quero passar agora um recado para quem nos ouve, que é, se tem algum sinal desses que está acontecendo ao meu redor, o que eu posso perceber, assim, o que eu vejo? Eu sei que eu tenho que estar lá para ouvir, por exemplo, eu sei que eu não tenho que contestar o cara ou contar alguma coisa da minha vida, porque quando aconteceu comigo, estou lá eu, ouvinte do meu trabalho, enfim, tenho um amigo, estou num bar com ele e tal. Quais são os sinais que eu consigo perceber, assim, que a pessoa de fato está precisando de ajuda? Porque eu não acho que a pessoa, todos eles venham com clareza e digam, estou com pensamentos suicidas, né? As pessoas, elas não abrem isso, como a gente vinha conversando, com a naturalidade de uma criança, por exemplo, que diz seus sentimentos. Quais são essas percepções que eu posso ter nas atitudes e nas coisas que a pessoa fala para de fato identificar e me levantar um alerta, assim, para eu ver o que se passa? O que vocês sugerem? Assim? Olha, a gente pode pensar, né, na mudança de hábito, né, principalmente assim, uma mudança de hábito muito significativa, que está gerando alguma ruptura, né? Que nem eu um exemplo, assim, Maria, por favor. Gostava de sair bastante, toda sexta-feira saía e deixou de sair. Ou conversava bastante contigo, né? Por exemplo, eu sou amiga da Paloma e eu converso com a Paloma todos os dias sobre a minha vida, etc. E eu começo a ficar mais ausente, né? Eu começo a ter falta de apetite, né? Não estou... A própria higiene, né? A questão da higiene, do banho, né? Tu começa a perceber que a aparência da pessoa ela está mudando de uma forma muito repentina, né? Relata que não está conseguindo dormir. Alguns comentários assim que às vezes são muito sutis, sabe? Mas quando a gente está com uma escuta atenta, a gente consegue observar, né? É importante também ter em conta, assim, né? Projetos de futuro, se a pessoa está envolvida, se ela planeja, se ela tem coisas que ela pensa para frente, sonhos, né? Projetos que ela consegue ver e se ver realizando isso. E também a perspectiva de quando ela começa a fazer muito isolamento, né? Porque ela começa, de alguma forma, a pessoa que
tem, né, ideação suicida, ela vai se desvinculando das pessoas, né? E aí vem tanto como a Maria falou, de não comentar mais, de não sair mais, de não conversar mais tanto, e vem até com desculpas do tipo, hoje não dá, hoje não rola, hoje não vai, mas ela vai se desvinculando das pessoas. Falas do tipo assim também, se eu morrer, tanto fez como tanto faz, não tem muita importância no mundo, né? A vida não faz mais muito sentido, estou cansada de viver, né? Às vezes são falas que a gente não dá tanta ênfase, porque não vem do tipo, quero morrer, mas elas vêm, né, numa pegada mais indicativa de algo que a gente talvez possa dar uma atenção maior, uma escuta maior para essa pessoa, assim, né? Mas 2 elementos que eu sempre considero muito importantes, se a pessoa consegue se ver num futuro, se ela consegue planejar um futuro e o quanto ela consegue manter de vínculo com as pessoas, assim, né? O quanto vinculada com pessoas ela está. Porque quando ela vai fazendo o afastamento, até uma forma de despedida, né? Exatamente, uma forma de alerta muito grande, assim, né? Do tipo também assim, né? Eu não faço falta mesmo, né? Então eu vou vinculando das pessoas até... credibilidade, não fazer falta. pessoal. A gente tem que dar credibilidade ao discurso dessa pessoa que chega e faz algum comentário que, na maioria das vezes, vai parecer um comentário desnecessário ou uma brincadeira, né? A gente sabe que todas as brincadeiras, elas vêm em formas de xixes, né? Existe uma verdade ali querendo ser dita, né? Algo que precisa ser falado, mas em que muitas vezes aquele ego fragilizado encontra como estratégia a brincadeira para comunicar. Então, né, ser amigo, familiar, né, companheira, companheiro, né, e a gente começa a perceber essas mudanças, essa falta de vínculo, esse isolamento. Vamos prestar um pouquinho mais de atenção. Existe uma rede de apoio no município, você pode procurar lá no Google, né, como ajudar, né, o próprio CVV e os próprios profissionais, né, que estão aí para acolher e auxiliar nesse enfrentamento do sofrimento, né. E tipo, né, ver que o meu amigo está se afastando, que a minha amiga está se afastando. Cara, posso ir na tua casa? Posso ir pra gente conversar? Eu só queria estar junto com você. Eu não quero nem conversar. A gente só quer estar juntos, sabe? Aquela coisa só deixa eu estar junto com você, né? Tem alguma coisa que eu posso fazer? Está acontecendo alguma coisa? Você precisa conversar? Às vezes são ações que a gente pode ter. Ou vem na brincadeira, tipo, porque não faz mesmo diferença no mundo. Ao invés de, não, você faz diferença, porque aí a gente não abre espaço para a pessoa falar, né? Não faz diferença no mundo. Cara, está acontecendo alguma coisa? Posso te ajudar? Você quer falar sobre alguma coisa? Ao invés de olhar para a pessoa e dizer, não, você faz sim, porque eu gosto de você, você é importante. Porque isso não dá espaço para a pessoa falar o que ela está sentindo. E óbvio, né? A gente super pensa fazendo bem. Mas quando é repetido que a pessoa fala isso, às vezes posso te ajudar de algum jeito? Você está precisando conversar, né? Então, acho que se a gente tiver essa postura também é bem importante. Assim. Legal. Eu vou clarificar só aqui o que é CVV para as pessoas. Para quem não conhece, CVV é o Centro de Valorização da Vida. É uma instituição, uma entidade voluntariada que ajuda as pessoas que... Enfim, eu acho que trata o que querem ser ouvidas, não sei, é bem amplo, né, o trabalho. Sim. Você Geralmente sabe são pessoas que precisam, que estão de alguma forma sofrendo, assim, né, e que não querem procurar um profissional, porque às vezes, né, vergonha ou não sabem aonde. E aí há ali uma escuta qualificada, né? A gente considera que as pessoas que estão ali são voluntárias das mais diversas áreas, mas elas recebem um treinamento para ouvir essa pessoa, né? Que está ali de alguma forma em sofrimento, ou com uma tristeza profunda, ou realmente com uma ideação suicida, ou com uma depressão, com uma crise de ansiedade. Então, ele tem essa função muito de escuta, assim. No âmbito, né, da saúde mental, é um dos espaços que a gente tem. Alguém vai te ouvir e às vezes facilita para as pessoas nesse sentido, assim, né? Elas às vezes têm vergonha. Assim. É bacana, tem 3 fatores, né? É anônimo, é gratuito e o número do CVV é 188, né? Para quem está vendo, ouvindo a gente aí, né? Consegue buscar uma ajuda imediata com eles, né? No 188. E qualificada, né? Que legal. Então, não qualificada, né? Deixa aqui minha caixinha para você conversar comigo. Ela é uma escuta qualificada, assim.
É Já uma interessante crítica que você recente. fala, né, essa brincadeira, Isso. porque esse cheat aí que você está fazendo, porque a gente, né, não só uma coisa que o Carlos falou antes, né, sobre pessoas aleatórias que muitas vezes usam as redes sociais e outros meios de comunicação para fazer muitas vezes um movimento marqueteiro e que no fim não funciona e mais piora do que ajuda, até mesmo os profissionais de saúde, sabe? Pegam esse momento e acabam descredibilizando muitas vezes a profissão, abrindo coisas que, infelizmente, eles não vão conseguir dar conta. Então, acho que é bem legal também os profissionais que estão nos ouvindo ou assistindo tentarem perceber se realmente o movimento que eles estão fazendo realmente é válido e assertivo, sabe? Porque às vezes acaba descredibilizando uma categoria que, né, tá aí tentando mostrar o seu trabalho. Então, exatamente. Uma das outras, assim, eu acho que a gente já falou das pessoas, dos profissionais, de algumas instituições, do SUS, mas existe algum papel de empresas, assim, em relação a esse tipo de saúde mental, em relação ao que a gente já conversou com o Setembro Amarelo? Podem as empresas, ou influenciam as empresas em algo nisso, positivo, negativamente? Qual o papel delas? Acho que seria legal a gente debater um pouco disso, até para... Porque, querendo ou não, a gente passa mais tempo no trabalho do que em casa. Aliás, né, hoje, com a pandemia, a gente misturou tudo. Né? A gente trabalha em casa e eu ia dizer que agora dorme no trabalho. A divisão de tempo e de espaço, ela nem existe mais, né? É tudo fluido, é um emaranhado. Eu imagino que para o campo até da psicologia tenha ficado bem mais complexo agora, porque mudou-se uma rotina, não sei se é rotina, enfim, esse ambiente de uma forma grotesca, rápida e sem muito planejamento, né? Então deve ter gerado novos tipos de traumas, eu imagino. Mas trazendo para esse âmbito das empresas, até já pensando nesse home office, nesse distanciamento que se tem para acolhimento, enfim, o que elas podem fazer? Qual o papel delas nesse caso? Eu acho que a Maria trouxe uma fala da família, eu vou repetir essa fala da empresa, né? Família é o lugar de produção de saúde ou de destruição da tua saúde mental. E a empresa meio que ocupa esse lugar na nossa vida adulta, assim, né? Ela produz muita saúde, porque ela te possibilita vínculos, laços, convivência, construção de amizade. Realmente a gente passa... Eu praticamente, gente, vida social eu tenho no trabalho, porque eu trabalho muitas horas por dia. E aí, né, é isso, assim, eu não tenho muito tempo fora do trabalho para uma outra vida social. Então, as pessoas que se tornam no meu círculo de amizade são as pessoas do meu trabalho, muitas vezes, né? Na maior parte das vezes, diga-se de passagem. E, ao mesmo tempo, não ter trabalho, por exemplo, pode me levar à depressão. Mas a atividade de trabalho também pode me levar à depressão. E aí vem a ideia, né, da medida, né, os excessos que a gente tem. Então, se eu fosse pensar, obviamente, em gestão, né, quanto mais a gestão é humanizada, no sentido de entender que você tem pessoas e não só profissionais, né, e mesmo se eu for pensar numa lógica produtiva, pessoas que estão bem, elas são mais produtivas efetivamente. Então, mesmo se eu for pensar bem nesse princípio, né, de produtividade, a gente sabe que sim, quando a pessoa está bem, enquanto saúde, não só física, mas mental, ela é mais engajada, ela realmente é mais realizada no trabalho dela, ela tem uma dedicação diferente, porque aquilo a realiza, né, também faz bem para ela. Isso já seria uma função. Então, quando você tem toda uma política na empresa de humanização de pessoas, de gestão, né? Não só pensando o RH da empresa, mas pensando a gestão de maneira geral, quando você enxerga que são pessoas e não só profissionais ou não só trabalhadores, você já tem aí um trabalho gigante feito sem nem precisar falar de suicídio, por exemplo, né? Ou sem nem precisar falar de depressão, porque você já está entendendo que você tem um ser humano na tua frente, que esse ser humano, ele precisa também estar bem de alguma forma e ser entendido nesse todo que ele é. Quando a gente não tem isso, né, quando a gente lida com o ser humano como uma máquina que quebrou, troca, né, ou que eu vou levar ele ao extremo para saber qual é o extremo dele, e aí se deu ruim, beleza, substitui, né? Aí a gente tem um espaço de produção, sim, de enfermidades as mais diversas, não só de saúde mental, mas as próprias enfermidades biológicas, e por aí vai, né? Então, se a gente tivesse essa lógica de gestão, entender que não é só gestão de RH, é gestão, né? Se como empresária, administradora, tiver uma perspectiva de que eu lido com pessoas,
não é que eu sou responsável pela felicidade delas, mas é gente, né? São mas pessoas. você é parte, né, Marina? Acho que essa tua fala, ela traz muito isso, assim, a organização, as empresas, por mais que elas tenham fins lucrativos, elas têm um papel social e humano muito forte, cultural, enfim, então, é muito presente, faz parte das pessoas isso, sabe? O ser profissional faz parte da existência daquela pessoa. A empresa, ela não tem como se eximir disso, entende? Ela é parte daquilo ali. Então, a primeira medida, se eu pudesse citar, seria uma medida preventiva, é a questão da própria educação em relação à saúde mental. Quebrar um pouco esse tabu dentro da organização, justamente trazendo essa gestão humanizada. Então, vou falar como eu sou RH, então, assim, a gestão não está comigo, a gestão está com a liderança. Né? Então, se a empresa pode pensar numa estrutura hierárquica em relação à gestão de pessoas, bons líderes que percebam as suas equipes, que olhem as pessoas que estão trabalhando com elas. Eu sei que meu colaborador não está bem essa semana, eu sei que ele não está produzindo o que ele pode, o que está acontecendo? Eu estou discutindo, eu estou aqui. Então, tudo isso que a gente falou de estratégia, um líder na organização, um bom líder, ele pode fazer. Um líder e não um chefe. Não quem manda, não top-down, um líder que está ali, que escuta, que é humano, que tem espaço para perceber esse tipo de coisa, né? Um líder que não está operando, ele está fazendo gestão mesmo da sua equipe, né? Então, ele pode fazer um encaminhamento, se necessário, daí pode buscar suporte do RH, seja lá que nome tem aí nas empresas, para fazer um atendimento, muitas vezes, né? Os RHs das empresas, acredito que na maioria dos casos sejam psicólogos ou tem participação de algum psicólogo, a empresa abre esse espaço também de parcerias, os próprios planos de saúde que as empresas oferecem também como um recurso, né, que soma dentro ali do pacote de benefícios que a pessoa pode utilizar, né, porque é caro fazer psicoterapia, é caro. Então, eu penso que essa questão da gestão é importante, sabe? Porque você consegue perceber de perto. Você imagina, se eu deixar para o dono de uma empresa, como você, por exemplo, ou o RH olhar 100 pessoas, cara, ferrou. Entendeu? Então, eu preciso que a Marina, como gestora, né, da equipe A, ela consiga olhar o fulano, beltrano, ciclano, ela tenha como observar essas pessoas, compartilhar do dia a dia dessas pessoas, né, poder escutar. Às vezes a pessoa está precisando que ela escute, como a gente né, falou, poxa, eu briguei com meu marido. A minha pergunta que fica daí desse teu comentário, do comentário de vocês, na verdade, que é legal, até vou usar um pouco da consultoria aqui, que é assim, ó, e nessa distância, como é que fica essa percepção desses líderes, né? Falando assim, as pessoas de primeiro embate, assim, seu líder direto ali, cada um das suas equipes, seja uma equipe de 10, 100, e com essa distância que a gente não se encontra mais num cafezinho ali, ou tu não olha mais a expressão do rosto no outro aleatoriamente, assim, estou sentado na minha mesa e olho a mesa do cara ali, enfim, como ter esse nível de sensibilidade agora sem tantos momentos de interação como antes? Acho que a gente pode proporcionar esses momentos, né? E eu não tenho mais o cafezinho ali, mas por que eu não posso, em algum horário da tarde, dizer, gente, vamos tomar um cafezinho virtual? Todo mundo pega o seu cafezinho aí e a gente liga aqui as câmeras, a gente se olha, e aí, 15 minutos de um pauzinho aqui só para a gente saber, tudo bem, como é que vocês estão, né? Se olhar, né? Se olhar, isso, ou até... Pode falar tudo, menos sobre trabalho. Tipo, isso, que esses 10 minutinhos de intervalo aqui, que seria aquele que a gente ia tomar o cafezinho ali, sabe? Ou até um happy hour virtual no fim do período, assim, né? Tipo, será que a gente consegue olhar um pouquinho e se ver e saber, e aí, como é que foi? E numa dinâmica muito de pensar processos mesmo dentro da empresa, às vezes é você ter uma reunião de equipe no início da semana e uma reunião de equipe no final da semana. Vamos começar a semana alinhando como vocês estão, o que vocês têm para fazer, como é que está o andamento, e no final da semana, e aí, gente, como é que vocês chegaram? Porque é propor momentos de interação, que pode ser num intervalo, né, à parte do trabalho, ou mesmo numa dinâmica de trabalho, que é como é que eu uso essa ferramenta tecnológica para aproximar também, né? Então, a gente não pode pensar, já que está todo mundo, cada um no seu lugar, e eu já não tenho essa interação, em como líder proporcionar um momento de início de semana. E aí, galera, como é que tá? O que vocês têm planejado para a semana? Porque é o momento em que a gente vai falar, vai ser ouvido, vai poder falar um pouco do trabalho, de como estão as coisas, possíveis dificuldades,
e no final da semana fazer, e aí, como foi? Né? Conseguiram, não conseguiram? Quais foram as dificuldades? Como é que está nessa perspectiva do home office? Como é que não está? Facilitou? Foi bom, não foi bom? Então, que é uma estratégia que eu também posso, pensando inclusive a própria dinâmica do processo de trabalho. Né? Conseguir explorar, né, a câmera, conseguir explorar essa nova forma de encontro virtual. Né? A gente, no início da pandemia era muito falado, né? Eu não gosto do home office, não tenho contato, agora é tudo online, tá ok. E aí eu puxo para um cenário, né, com isso. Né, eu venho, né, do teatro. Ok, não tem mais como fazer o teatro presencial. O que a gente vai fazer? Na dança, né? O que a gente vai fazer? A gente vai fazer curso de teatro online, a gente vai explorar essa câmera e ver o que é possível através disso, né? Quais são as possibilidades? Esses encontros que a Marina disse, eles são fundamentais, né? Para que eu, como funcionária, eu, como colaboradora, eu possa ver, por exemplo, a Paloma, ela está sentindo muito parecido comigo. Ela está passando por uma situação muito parecida comigo. É mãe, tem os filhos, precisa ficar em casa. Não sou só eu que estou nessa situação. E aí o líder ou a líder dessa empresa precisa ter a sensibilidade de perceber, né, esse coletivo e essa demanda que surge, né, e desenvolver ali nessa equipe de trabalho estratégias de lida com isso. Essas reuniões semanais de como que vai se passar a semana, o que a gente vai desenvolver, né? Elas são muito importantes para a gente conseguir estar alinhado com a nossa equipe de trabalho, né? E estar alinhado com algum propósito, né? Isso é a questão de ser humano, né? De ser integral, né? Ô, Maria, interessante isso que tu fala, né? Porque essa fala, né, do tipo, que saco, né? Agora não tem mais o online, o presencial. E a gente sabe que a experiência é diferente. A gente sabe que a experiência é diferente. Não é tão orgânico assim você passar para ir ao banheiro e cutucar teu coleguinha, e daí brinca, e daí fala sobre o preço da carne, e daí fala do político, e daí tal, e cria aquela energia, enfim, aquela intimidade, né? No entanto, a gente não dá para sentar em cima da dificuldade e parar. Então eu não faço mais gestão, porque tá longe mesmo, então eu não faço mais, só faço se for presencial. Aí começa o movimento de revolta, né? Eu acho que existem várias estratégias, né? Outra coisa que eu pensei também durante a tua fala é a questão de a gente lembrar que as pessoas também sensibilizar os líderes, porque muitas vezes os líderes também não têm treinamento para isso, e daí também é uma responsabilidade da organização e tudo mais. Que é lembrar que as pessoas, elas são integrais, elas também são coletivas, elas também têm suas subjetividades. Então, assim, às vezes uma pessoa não vai se abrir de primeira para ti na câmera, mas talvez tu enviar um formulário estruturado para ela antes, ela consiga se expressar melhor e você explorar aquilo ali com ela numa ligação, numa câmera. Você olhar para o teu liderado, por exemplo, e ver se hoje, e ver se durante o home office a pessoa se arruma, seja homem ou mulher, né, como se arrumava para ir para o escritório. Tá maquiada, não tá? Vive de roupão, né? Ainda comenta às vezes, né? Engraçado, você sempre falava do seu cachorro, né? E eu sempre sempre falava do namoro. E aí, como é que tá? Não falou mais e tal, sabe? Acho que a gente ligou um botão assim então agora também, já que é home office, vamos home office, e aí esqueceu das pessoas, sabe? Porque falar assim na câmera é diferente de falar assim, sabe? Diferente de você falar em pé, diferente de você falar sentado numa cadeira que tem apoio. E tudo isso muda a relação que você tem com a pessoa que está do outro lado, né? Então, acho que essas coisas é que precisam ser, de repente, estudadas, trabalhadas com a liderança das empresas para que elas consigam despertar esse tipo de coisa, de propósito, de motivação, enfim, despertar essa abertura também com os liderados, sabe, com as equipes. Show de bola. Acho que pergunta devidamente respondida aí. A empresa tem um papel tão importante quanto da família. Foi isso que ficou, então. Meu Deus, Marina, que responsabilidade. Faz parte. O Arnold, ele pegou a primeira frase. Claro. Com ela. É que ela foi a de impacto, ele né? Ficou ali, daí o restante ficou... Ele deve ter entrado assim num limbo. Aí ele voltou agora. Vou te dizer a verdade. Marina, que responsabilidade. É porque, assim, agora é um relato meu, assim, como líder e como empresário, empreendedor, enfim, eu me preocupo, né, com isso, com qual é a responsabilidade da empresa e o que eu quero entregar, porque não adianta só pedir, né, enfim, há uma troca, tem que haver uma troca. E
O que eu percebo ao longo do tempo é que, como a gente não recebe nenhum tipo de escolaridade para se tornar um líder para o que o mundo precisa hoje e para o amanhã, você acaba sempre nessa viagem que a Maria falou que assim, cara, eu vi a primeira frase, eu fui para o mundo, foi para o mundo assim, como é que eu consigo de fato entregar uma coisa, sabe, pelo menos básica, essencial desse ambiente para que o meu líder esteja bem formado, a minha galera esteja bem aberta, que não haja o tipo de preconceito das pessoas não conseguirem se expressar e, ao mesmo tempo, dê resultado, porque estou num jogo capitalista e tem pressão de tudo que é lado. Então, no fim das contas, eu vou acabar no psicólogo, porque quando a gente viaja nessa situação, a resposta ela não vem com facilidade como é descrito, né? Assim, eu digo isso e não é como uma crítica, tá? É como uma forma de desabafar e discutir, que é assim, ó, legal, esse é o papel da empresa, assim. Mas se eu botar todos os papéis da empresa numa mesa e te disser que a gente tem que priorizar, o que você acha que eu deveria fazer primeiro? E aí não há senso comum, sabe? A gente abre isso para discussão várias vezes, não há senso comum, e aí começa aquelas coisas que é segregar, assim, pega a média e faz pelo que a média achou melhor, daí já fica um pessoal para trás. E isso é o complexo hoje no mundo para todas as lideranças. E, óbvio, devem ser criticadas quando erram, devem ser aplaudidas quando acertam, beleza, mas quando a gente se coloca nessa posição, traz essa insegurança, que é, cara, o mundo está girando rápido, o que era ontem já não vale para hoje, para tudo, para as pessoas, seus sentimentos, suas ações, né? E há uma cobrança exaustiva sobre as lideranças, sejam elas públicas, privadas, enfim, em geral, até você, na sua família, enfim. Há essa necessidade da liderança dar o guia, a resposta, o caminho, e aí há essa preocupação, né? Meu Deus, por onde eu começo? Eu quero acertar. Se eu puder te dar uma dica, eu só te diria o seguinte, uma coisa que a gente precisa lembrar sempre é que a gente entrega o possível. O nosso possível naquele momento. Porque, por exemplo, do meu tempo trabalhando com os pais, às vezes os pais ficam tipo, bem, essa fala tua é muito parecida com de pais, assim, né? Meu Deus, eu tenho que dar conta de tudo da vida de uma criança e tudo depende de mim, né? E é muitas vezes a lógica que a gente tem. E quando eu falei porque realmente é muito próximo. E às vezes a gente esquece que a gente entrega, né? A intenção é sempre entregar o melhor que a gente pode naquele momento. E óbvio, depois eu vou olhar para trás e vou pensar, podia ter feito melhor, mas é óbvio que eu vou. É que nem chegar no fim do filme, tipo, como é que eu não vi isso antes? Não ia ver, porque não tem como, porque naquele momento é aquilo que você tem de possibilidade, né? Então, quando a gente, óbvio, sempre pensando na perspectiva de que eu posso melhorar, mas que eu entendo que o que eu estou fazendo nesse momento, principalmente no mundo como a gente vive hoje, que é real, muita coisa muda sempre, muda muito rápido, muita demanda, para onde eu vou? Se eu consigo entender que a minha decisão hoje está pautada nisso que para mim hoje é o possível, é o viável e é aquele caminho que eu considero adequado, está tudo certo. Mas lá na frente eu vou olhar que eu devia ter feito diferente. Tu só vai olhar lá na frente que tu devia ter feito diferente porque tu fez desse jeito aqui. Então, no mínimo, vai te garantir que lá na frente tu vai estar mais experiente. Né? Eu trago até, obrigado por isso, mas eu trago mais no intuito de tipo, a gente fala das empresas para os colaboradores, mas a gente esquece que os donos delas, os diretores, eles também estão lá, né? Eles também fazem parte dessas necessidades, são humanos e têm seus, enfim, eu vou chamar de problemas, mas não é bem problemas, seus questionamentos. Né? Bem-vindo ao mundo capitalista, amigo. Tipo assim, cara, cada um escolheu o seu papel, entendeu? Não, eu falo isso. A gente tem que, no fim, arcar com o ônus e o bônus, sabe? É claro que existe um papel. Quando a Marina começou a falar, quando tu perguntou sobre essa questão de estratégia e tal, né, até me veio na cabeça essa questão da responsabilidade da pessoa também, de saber desvincular. É claro que eu sou um ser humano por completo, eu não sou a Paloma, psicóloga, e só a Paloma. No entanto, eu tenho papéis, e também está na responsabilidade, a minha responsabilidade, separar quando eu estou no papel de RH, por exemplo, e no papel de namorada, e no papel de filha, e no papel de colega. E aí, também está na responsabilidade dessa pessoa, por exemplo, muitas vezes, dizer para a empresa eu estou sobrecarregada,
eu não consigo dar conta, eu preciso de ajuda, eu não quero seguir o plano de carreira que vocês têm para mim, eu quero ficar aqui, ou eu quero fazer um projeto diferente, eu não quero estar nessa empresa, eu quero sair. Não joga só para a empresa a responsabilidade de te tirar se tu não tá feliz, entende? A gente está sempre imbricado nessa relação, né? A gente está sendo interpelado por todas essas condições que nos constituem, né? Eu não sei como é que tu consegue separar, Paloma, porque eu não tem como separar. Não, mas é exatamente isso. Talvez ela não consiga. Exatamente, eu não consigo. Só que é um exercício, que é isso que no fim das contas, é isso mesmo que eu tô falando pro Arnon, assim, no fim, ele tá, por exemplo, gerindo uma empresa, ou eu estou atendendo meu paciente, ou eu estou trabalhando com muita coisa na cabeça, né? Com os papéis dele todos misturados lá dentro e ainda sendo responsável pelo emprego de tantas mil pessoas, sabe? Numa cadeia. Então, é difícil, a vida é essa, entende? Tipo, e aí vem bem ao encontro do que a Marina falou. Você entrega aquilo que é possível, sabe? Não, mas eu gosto bem de debater isso, como eu falei, porque às vezes, assim, a gente direciona, mas eu vou falar assim, num todo, o que tu consome hoje na internet é muito direcionado àquilo que a Paloma falou, que é tipo, você tem que ser empreendedor, você já não pode mais ser colaborador, você tem que ser uma rocha, tipo, seus posts têm que ser positivos, e é legal trazer também outros lados, assim, cara, esse cara que tá fazendo aquele post super positivo também tem seus dias de tristeza, esse cara também tem suas dúvidas, esse cara... Porra, às vezes a gente não precisa ser inspiracional toda hora, né? A gente podia ser um pouco realista, talvez facilitasse as relações até entre empresa, colaborador, o dono, as pessoas. Talvez esse é o recado que vai ficando. Assim. A gente vive uma polaridade, né? Porque é bonito ser empreendedor, mas é também bonito você largar tudo e viver 2 anos sabáticos, entende? Então, é aquela coisa, tu quer ganhar muito dinheiro para largar tudo e pescar, e tu não precisa de muito dinheiro para pescar. Exatamente, né? para pescar. Então, no fim, é por isso que é tão importante, né, quando a gente se encontra no momento de, né, até vou aproveitar o momento para quebrar o tabu de que eu acredito, pelo menos, que nem todas as pessoas precisam de terapia, de ajuda psicológica. Super concordo, nem todo mundo precisa. Você pensar assim, estou no momento em que realmente, poxa, eu tô incomodado, eu não tô muito triste, não tô conseguindo me organizar para o futuro, por exemplo, é você procurar ajuda para você também se conectar com o seu propósito original de vida. Porque aí sim você consegue pensar que entre ser empreendedor e largar tudo para viver minha vida no mochilão, o que eu quero nesse rolê aqui, entendeu? Se conhecer, porque a pessoa, ela é inevitável, entendeu? Entre assumir o meu corpo, tipo, com estrias e celulites e peito caído, eu quero o corpo... E o corpo perfeito de academia, malhado e aquela coisa toda, qual que é meu rolê aqui? Por que isso é importante para mim, entendeu? Porque essas polaridades também levam as pessoas, por exemplo, ao suicídio, sabe? Essa cobrança, essa dúvida. E aí eu acho que vem aquela outra... O que é teu e o que é meu e o que é teu, né? Conseguir, porque através da terapia a gente consegue delinear e perceber o que é meu e o que é do outro. O que eu carrego dentro de mim, né? Um dia a Marina me falou bem assim, voltando, né? Alguns anos. Maria, a gente vai pegar o armário e a gente vai tirar todas as calcinhas do armário e vai colocar em cima da cama. A gaveta, né? A gente vai deixar essa gaveta vazia e a gente vai colocar só as calcinhas que elas... Porque dentro da gaveta de calcinha de mulher, né? Tem calcinha furada, calcinha velha, calcinha não sei o que, calcinha nova, não sei o que. Calcinha para sair, calcinha para ficar em casa. Todas essas calcinhas colocar em cima da cama e a gente vai guardar só as que de fato tu precisa e o restante a gente vai jogar fora, né? Isso ficou marcado, tanto é que eu lembro e muitas vezes eu uso essa analogia. Porque, de fato, isso, a gente começa a perceber o que é nosso, o que a gente guarda para si e o que a gente não precisa mais guardar, as carcaças, né? Então, o que a gente precisa deixar para lá, né? Porque quanto mais a gente se responsabiliza pela dor do outro e deixa de olhar para si, mais a gente pode estar entrando em negligência consigo mesmo, né? Deixando o nosso desejo de lado. E o nosso desejo, quanto mais a gente fala não... mais ele grita, né? Se tornando não desejante, né? E aí a gente vai no outro lado também. Para a gente encerrar, vocês têm algum recado, algum comentário, alguma coisa que ficou não dita que gostariam de enfim, expressar para
finalizar esse episódio sensacional que a gente fez sobre Setembro Amarelo e suas nuances aí? Se eu pudesse falar algo, eu diria que você deve ser Você pode. Fica mais fácil, falando. Você pode. Vai lá. Que você deve ser para você o amigo que você é para o outro. Olha. Show de bola. Porque a gente é ótimo amigo dos outros, gente. A gente esquece de ser esse mesmo amigo pra gente mesmo. Caramba. É verdade. Aí, ó. Eu já soltando a frase de impacto, né? Não era intenção. Pois é, aí depois... Nossa, depois dessa eu não vou falar mais nada. Exatamente. A Maria me julga pelas frases, né? Ela fala umas frases de impacto pequenas e grandes, entendeu? Eu tenho que me agarrar nessas, entendeu? Fiquem com essa, gente. Vai ser a capa desse episódio, vai ser seja tão bom amigo para você quanto você é para os outros. Anotem no post-it e colem na tela do computador. Na câmera do computador, para ninguém te ver, cara. Gente, eu acho que é isso. Maria e Paloma querem encerrar assim? Fechou, foi muito impacto, pessoal. Né? Sintam, pessoal. Só isso. Sintam o que deve ser sentido, tá? Não. Cara, pronto. Sintam o que deve ser sentido e pronto. Show de bola. Paloma, quer encerrar? Amigo, eu já encerrei com a frase do amigo. Fechou, amigo. Então tá. Me ajuda. Maravilha. Gente, eu Já queria parei de agradecer funcionar, muito, tá? Queria agradecer muito a presença de vocês aqui, esse bate-papo. Eu sempre falo, eu acho que eu aprendo mais do que entrego para os outros, porque no fim das contas estou aqui ouvindo opiniões e abrindo e expandindo a consciência, né? Queria agradecer bastante esse tempo de vocês. Também queria agradecer quem acompanhou a gente até aqui no episódio. Agora tem a parte de vídeo também no YouTube, então você vai ver as nossas caras e cabeças conversando agora aqui via online. E as verdades, né, por trás da voz, né, de arrumar o cabelo, se mexer, tocar no fone, fazer todas as nossas expressões aí que a gente vinha conversando. Quero pedir ajuda para vocês levarem o episódio aí para frente, dividam com seus amigos, familiares, colegas de trabalho. Vamos levar esse conhecimento e essa conscientização adiante. Beleza? Obrigado, tchau, até mais. Valeu. Tchau, Valeu, gente. Beijos.